Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vitor Corrêa na área com mais uma análise cripto e hoje atendendo pedidos do WhatsApp. Nós, Fabrício, Lorena, Pedro, Marcos e Vitor, outro Vitor aí, o Xará, pediram para falar do X Infinity. E aí, acabou? Não tem mais solução? Aquilo dali não tem mais volta? Os tempos de ouro acabaram? Então é disso que nós vamos falar, vamos analisar. Obviamente, primeiro vamos falar, entender um contexto, porque se você caiu de paraquedas nesse vídeo, só para que você entenda, a gente vai mostrar mais ou menos como é que é o jogo e passar algumas informações muito macros com relação ao jogo. Depois a gente faz uma análise do gráfico, ver como é que está e se é ou não factível uma retomada ou não. E se houver a retomada, o quanto que a gente pode pensar em lucrar com isso, ok? Mas antes de mais nada, agradecer fortemente a todos que estão se inscrevendo, quase que diariamente entra mais uma pessoa nesse canal, então muito obrigado, seja muito bem-vindo, ok? E se faz sentido esse tipo de vídeo, cara, dá um like, porque isso ajuda muito o nosso canal. E continuem, seja Instagram, Telegram, próprio YouTube, Facebook. Então coloquem aí na descrição qual análise que vocês gostariam, né, que eu fizesse. Tá bom? Então vamos lá. Então, pessoal, estou colocando aqui rolando, né, para vocês no YouTube. É fácil vocês pegarem aí uma demonstração de como é esse jogo X Infinity. Um jogo que outrora fez muito sucesso, tá? A gente teve valorização absurda no token dele, que é o AXS, tudo bem? Então, o X Infinity, ele além de ter uma valorização em cima do token dele, ele dava para quem jogasse dinheiro, cara, dinheiro. A galera ganhou dinheiro jogando o X Infinity. Ganhou muito. Papo de 15 mil reais. Olha só, cara. Porra, 15 mil reais é dinheiro, filho. Só que você tinha que jogar, tinha todo um critério aí, enfim. Era assim, 15 mil assim de bobeira, ok? Mas é importante que vocês entendam que foi um jogo que existiam outros, né? Existiam outros jogos, mas esse daqui, sim, fez a diferença por um bom período, ok? E hoje, em função do que nós sentimos, toda a criptomoeda, toda a renda variável, né, gente? Toda a renda variável, ela sofreu, né, muito com toda essa questão de pandemia, a questão de guerra, a crise financeira mundial, enfim, tudo isso. Esse jogo, só para que vocês entendam, ele reúne três grandes casos muito bons dentro de uma criptomoeda, né, de uma cripto. A questão do blockchain, reunia a questão do NFTs, e aí com isso ela também pegou uma carona com essa explosão de NFT, porque cada bichinho desse, ele é único, né? Enfim, você tem como moldar eles, enfim, eles se procriam, enfim, era uma coisa assim muito legal. Pegou essa entrada e criptomoedas, né? Então, você tem aí a condição de adquirir moedas, enfim, também. Ok? Então, ele pegou esses três pontos: blockchain, NFTs e criptomoedas. Então, essa batalha de bichinhos que, francamente, eu desconheço como é que é a funcionalidade dele, mas é gosto, né, cara? E gosto não se discute, ok? Não se discute. Esse valor é um valor. Alguém vê valor nisso e muita gente viu valor nisso. Voltando um pouquinho atrás, quando eu falei para vocês que valorizou muito e depois houve essa desvalorização, também teve um outro ponto que a gente pode ressaltar, é a questão de que, como eles eram o top, né, enfim,
eram os melhores, não havia muita concorrência. E hoje, quer dizer, hoje, naquele determinado momento em que começou a cair, surgiu aí o Sandy Jogo, o Gala, o YGG, se eu não estiver equivocado. Então, abriu-se uma concorrência. Então, uma grande parte das pessoas que estavam aqui jogando pulverizou, né? Uns migraram para Sandy, outros para Gala, ou até mesmo usando Gala e Sandy, porque esse jogo começou a ficar bem caro. Para você adquirir um bichinho desse, você tinha que investir. Chegou a ser encarado como um puta investimento, entendeu? Então, assim, com isso começou a ajudar na sua desvalorização. Agora, entenda que você tinha uma questão em que hoje quem faz essa plataforma da Axie Infinity, ela tem dinheiro, ela tem muito dinheiro aplicado. E com certeza vão vir várias atualizações, porque eu não acredito que quem um dia já foi rei não queira mais estar no trono, no topo. Então é possível sim que a gente veja aí atualizações do jogo, formas, outras jogabilidades, enfim. Como eu disse, eu nunca joguei esse jogo, não faço a menor ideia de como é que funciona esse jogo. Eu sei que é bichinho contra bichinho, como vocês estão vendo aí. Entendeu? E não tenham dúvidas de que essa plataforma da Axie Infinity, que tem dinheiro, eles vão no momento oportuno, no momento de euforia, ou até mesmo antes. Eles vão trazer atualizações. E essas atualizações vão sim fazer com que muitos dos que hoje não jogam voltem a jogar. Entendeu? E com isso, obviamente, toda aquela questão que colabora muito com você, para aquele usuário, aquele jogador, ele receber em função da jogabilidade dele, pô, é fantástico. Não tenho dúvidas que a gente vai retomar o passado. Talvez não como nós estamos vendo aqui, né? Enfim, uma explosão absurda de valorização. A gente está falando de quanto aqui? Vamos lá. Vamos pensar que vamos pegar esse ponto aqui. Então a gente está falando aí de uma valorização absurda de nada mais, nada menos do que 5.277% de rendimento. Isso é absurdo, cara, é insano isso. Entendeu? Então, eu acredito, como eu venho falando para vocês, que a retomada, essa nova retomada, a gente ainda está para ver uma queda, tá? Por mais que o pessoal fale do halving, enfim, mas a gente ainda vai ver uma caída. Ainda há uma caída. Mais uma caída. Então, pense. Bitcoin caindo, pandemia aconteceu, guerra aconteceu. Aqui dentro você tem uma abertura desse mercado com outros jogos que também usam metaverso, que usam, o NFTs. Então você tem aquele bichinho único, é meu, pronto, ninguém mais tem. Então, assim, eu acredito que a retomada, né, ela vai se dar de uma forma muito mais espaçosa, ok? Não desse jeito, não acredito. Então você vai ter uma retomada mais espaçada, mais cadenciada, mas sem sombra de dúvidas, cara. Topos, resistências como essas que a gente tem, viu? Você não tem dúvidas que isso vai ocorrer. Eu, pelo menos, eu não tenho dúvidas disso. Então, estou deixando aí para vocês alguns pontos de resistência e
Agora vamos falar, né, Vitor? Você falou aí de uma queda. É possível ter mais uma queda? E você teria um ponto aí para que a gente pudesse entrar? Cara, eu vou botar aqui 2,99 dólares, mas bota 3 dólares. Eu acredito muito nessa região. Desculpa, eu ainda penso também nesse ponto aqui. Ainda penso nesse ponto aqui. Ainda penso nesse ponto aqui. Então, imagine você, né, cara? Se você conseguir chegar nesse ponto de 2,99, ok? Que sempre dá aquela beliscada. A gente está falando desse ponto intermediário do 46 dólares e 82. A gente está falando de algo absurdo, algo em ponto de 1.467% de rendimento. A gente for ver a próxima resistência nos 64 dólares, a gente está falando aí de 2.045% de rendimento. Nos 108 dólares, você está falando aí de 3.544%. E assim, galera, a gente vai vendo pontos cada vez mais interessantes, pontos do 137 aproximadamente. Estamos aí com 4.497. E a gente vê aí um topo, né? É óbvio que a probabilidade dele bater ali e voltar é muito grande. Daí a gente está falando um topo duplo. A gente está falando aí de 5.262% de rendimento. Então é insano, cara. É insano. É algo que, com certeza, a gente vai ver isso num curto espaço de tempo, Vitor. Não. Eu botaria médio e longo prazo. Ok? Por quê? Porque por mais que tenha a euforia, e ela é algo que contagia muito e principalmente contagia os ditos sardinhas, né? Então os caras saem comprando igual uns doidos. Esqueci esse ponto aqui, também é muito interessante, tá? Ponto muito, muito mega interessante. São faixas que aí a gente começa a ver o seguinte, a gente começa a entender que aqui vai haver o que? Uma lateralização, entendeu? Por isso que eu estou falando disso. Galera, não pense que o negócio vai fazer assim. Não vai. Você vê aqui pontos muito, muito próximos, e são pontos que eu não tenho dúvida que você vai ficar um tempo aqui, aí migra, vai para o outro. E assim sucessivamente. Dificilmente você vai ver essas pancadas assim para cima. Dessa forma, agora, não. Depois que tudo isso passar, a guerra, essa questão da crise mundial, a economia está uma bosta, né? Podemos dizer assim. Então, assim, é interessante Axie Infinity. Então, para essa galera toda aí que me perguntou, Axie Infinity, eu vejo como um game, ok? Um jogo que, uma vez sentado no topo, eu não acredito que eles não venham querer buscar de novo esse lugar ao sol. Então, vale a pena sim, eu acho que tem essa oportunidade muito latente. E, cara, é aquilo, é saber colocar aquele dinheiro que não vai nos fazer falta, a fim de que um futuro de médio a longo prazo a gente venha sorrir e muito. Porque, como vocês viram, são ganhos absurdos, mas de uma forma espaçada, galera. Então, mais uma vez eu falo para vocês, porque volta e meia sempre aparece aí pessoas falando de que ganhem milhões da noite para o dia. Não, cara, eu não acredito nisso. Pirâmide é uma furada, porque é algo ilegal. E quando você perder, porque você vai um dia perder,
Entendeu? Isso que eu também não consigo entender. Como que as pessoas entram na pirâmide sabendo que vão perder e entram com dinheiro, pô. Faz o seguinte, não tá afim de perder dinheiro? Manda para mim. Manda para mim, que eu vou aceitar numa boa. Entendeu? E é um local, cara, que você depois não pode nem reclamar. Tu vai lá na delegacia, pô, perdi meu dinheiro, entendeu? Porque eu tava fazendo uma coisa ilegal. Entendeu? Então, assim, e a probabilidade de você recuperar esse dinheiro é muito pouco, entendeu? Então, assim, é muito mais seguro, muito mais limpo esse tipo de investimento, obviamente pensando sempre no médio e longo prazo. E lembrando que, falando de game, cara, bicho, esses caras são insanos. Esses caras fazem. Eles têm, cara, como é que é? A faca nos dentes e sangue nos olhos, bicho. Cara, pô, é a indústria que mais cresce. Ok, aí você fala assim pra mim, pô, Vitor, caramba, mas caiu, mas cara, olha quanta coisa que eu já passei aqui pra vocês. E obviamente, essa galera que, ao contrário da gente, que tem a nossa idade aproximadamente, né, não entende, mas essa galera nova é muito fácil. Chega lá na sua casa, chega pro teu moleque, não tem filho, chega lá pro teu sobrinho, um amigo, um vizinho, chega pro moleque e fala assim, aí, tu tá jogando o quê, cara? E com certeza ele tá dentro de um metaverso, com certeza ele tá fazendo um avatar personalizado e é uma indústria que dificilmente, mano, dificilmente vai passar por crises sérias, Então, tá aí, Axie Infinity, a minha análise, a minha opinião, vale sim o game, é muito importante. Fiquem aí com esse ponto, né, de partida no $2, $3. Eu acho que já fica bom demais para que vocês possam entrar no game e aí ter paciência, porque a paciência é o que vai fazer realmente a diferença entre quem ganha e aquele cara que perde. Beleza? Então, pessoal, mais uma vez, muito obrigado a todos que estão se inscrevendo no canal. Valeu mesmo pela moral. Coloquem aí na descrição ou aonde vocês quiserem quais são as análises que vocês gostariam que eu viesse fazer. Ok? Essa é a minha opinião, minha humilde opinião. E lembrando, né, que esse vídeo nunca foi uma recomendação de investimento, mas sim de uma análise, por minha parte, que tem que ser usada por vocês como um complemento da sua análise. Ok? Forte abraço. Até o próximo vídeo.